Quando for, quando começar, o irmão me avisa, viu? Uma boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aqui agora, diretamente do Facebook. Graça e a paz do Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, inundando seus corações. Meu nome é Wesley, sou missionário. Atualmente eu estou aqui no Chile, tenho 23 anos, sou estudante de teologia, estudo na Bahia. Porém, esse ano eu tranquei a faculdade e cancelei um pouco o curso para ter a experiência de servir como missionário em outro país. Então, para você que está chegando agora, hoje nós iremos falar sobre algo que é muito importante e que faz toda a diferença na vida do cristão, toda a diferença na vida do povo de Deus. E é claro que a gente vai falar sobre família. Iremos falar sobre família. Porém, antes de falar de família, iremos falar sobre a influência da mídia destruidora dentro dos lares cristãos. Sabe, quando falamos sobre família, a Bíblia nos traz algo que é imensurável. A Bíblia nos traz alguns alertas sobre tempos que são perigosos, tempos que são difíceis. Então, eu convido, antes de qualquer coisa, eu te convido nesse exato momento, antes de iniciar, abrindo a palavra de Deus. Eu te convido, querido amigo, querido irmão, a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração, porque eu quero fazer uma oração com você e com a sua família, para juntos iniciarmos o estudo dessa noite. Vai ser bênção. Se você puder sair divulgando, pegando o link, divulgando, invitando as pessoas, invitando seus amigos para acompanhar essa live nessa noite, que você possa fazer isso, que se você conseguir fazer isso, desculpa, se você conseguir fazer isso, será muito bom, porque a mensagem de hoje vai falar diretamente para o meu e para o seu coração, amém? Feche seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, te damos graças e te louvamos, porque o Senhor Jesus é bom e porque diante das dificuldades, o Senhor Jesus tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada pessoa, cada família, cada lar, cada ouvinte dessa live nessa noite. Que não fale o missionário Wesley aqui nessa noite, mas que eu possa ser usado pelo teu Santo Espírito para levar a mensagem de esperança e de salvação para a vida de outras famílias. Nos abençoa, cuida de cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido você, da onde quer que você esteja, você está me ouvindo de Minas Gerais, de Pernambuco, da Bahia, se você está me ouvindo de qualquer parte do Brasil ou do mundo, eu te convido a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, 3 e 4. Nós iremos aqui ler algumas passagens bíblicas. Iremos aqui estudar um pouco sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4, fala algo que é muito importante na vida do Tá cristão. ok.
Já começou? Bora dar início aqui agora, irmão. Peraí. Ai, eu pensei que já tinha iniciado, eu já estava aqui já pregando. As pessoas estão visualizando, mas a gente vai entrar aqui ao vivo aqui agora. Boa tarde, pessoal que está aqui acompanhando aqui no Facebook. Estamos começando aqui agora uma entrevista com o missionário Wesley da Silva. Quem não sabe, o missionário Wesley, ele faz missões, né? Desenvolveu trabalho de missões aqui no Brasil e hoje ele é missionário no Chile. E ele vai trazer um tema que é bastante, bastante importante, né? E que acho que toda família, todas as famílias deveriam estar nesse momento se atentando a que o missionário vai estar falando, estará abordando aqui, né, nessa palestra, que é a influência da mídia nos lares cristãos. Então, pessoal, eu convido a vocês, sejam muito bem-vindos. O pessoal que quer contato, faz parte do meu contato no Facebook, sejam muito bem-vindos a essa live. O pessoal que vai chegar aqui, contatos do Wesley, sejam muito bem-vindos também. Nessa palestra, o Wesley vai estar palestrando, dando essa palestra para nós, mas vocês que estiverem assistindo, podem trazer perguntas, aí tem a parte do comentário, né? Pode estar deixando suas perguntas na parte do comentário, que o irmão Wesley vai estar tirando a dúvida de vocês, estará respondendo vocês. Então, primeiramente, Wesley, se apresenta aí, né? Provavelmente muita gente aqui do seu estado vai comparecer aqui, realmente tem muita gente que é amigos lá do Pernambuco, né, poetas, vai estar participando aqui, deve acompanhar essa live. Eu posso te apresentar aí, Wesley? E depois da apresentação, você pode dar início aí à entrevista. Desculpa, a palestra, desculpa. Muito obrigado, meu irmão. Quero saudar todos vocês que nos escutam aí com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário Wesley, sou pernambucano, né, uma terra aí abençoada, terra onde mana leite e mel, é terra boa, viu? Quente, 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 mas é terra boa. Tenho 22 anos, sou missionário interdenominacional, trabalho com todas as igrejas. Atualmente eu estou aqui no Chile como missionário, desenvolvendo vários projetos, falando sobre família, fazendo estudos bíblicos, ensinando as pessoas a estudar a Bíblia. E aqui estamos avançando pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim é um prazer estar aí conectado com vocês para estar falando sobre família e também estar falando sobre algumas armas que têm destruído a vida da família cristã dentro dos nossos lares, né? Falar sobre mídia, falar sobre algumas armas que são usadas para destruir a vida da família não é algo fácil. Então, que você prepare aí o seu coração, prepare a sua mente, que você saia divulgando o link, convidando seus amigos, dizendo, olha, palestra muito importante aí que vai mudar a tua vida e a vida da tua família. Então, se você puder fazer isso, já vai aí divulgando aí, já vai dizendo assim, olha, vem, assiste essa palestra aqui, porque vai ser bênção, é bênção dobrada, porque eu acredito que Deus hoje, ele tem uma mensagem de amor para você e para toda a sua família. Então, bem, meus irmãos, aqui estou. Já iremos começar aqui já com a nossa palestra, certo, irmão? Irmão Moisés, já posso começar com a palestra ou... Tudo ok, irmão. Tudo ok, né? Então vamos começar, meus irmãos, queridos amigos que nos acompanham. Antes de iniciar o estudo dessa noite, eu quero te convidar, antes de abrir a palavra de Deus, eu quero te convidar para que você feche os seus olhos, abra o seu coração onde quer que você esteja, se você está no Pernambuco, se você está em Minas Gerais, se você está em São Paulo, se você está em qualquer outra parte do mundo, eu convido você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, porque eu quero orar com você e com a sua família, pedindo a bênção do Senhor para nos iluminar diante dessa noite, para se aprendermos mais sobre a palavra de Deus.
Feche seus olhos, vamos orar juntos, pedindo a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é bom e porque diante de todas as dificuldades o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe o estudo da tua palavra nessa noite. Abra nossa mente, o nosso coração. Abençoa a vida de cada família, de cada ouvinte dessa noite, para que o Senhor possa nos preparar para que a nossa família seja um projeto eterno e que a nossa família possa morar eternamente ao teu lado. Fica conosco, nos batiza com o teu Santo Espírito. Nós te oramos em nome, por amor de Jesus. Amém. Queridos amigos, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Quando falamos sobre família, é algo muito importante. Porém, existem alguns fatores que têm destruído os lares de todas as famílias. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, a palavra de Deus começa a nos dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, verso 4, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Querido amigo, querido irmão que me escuta nessa noite, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: nos últimos dias, todos nós iremos passar por tempos difíceis. A Bíblia está dizendo, olha, saiba, porém, disso, nos últimos dias virão tempos difíceis, tempos perigosos, onde as pessoas serão egoístas, as pessoas irão amar mais os prazeres, irão amar mais os prazeres do mundo, serão amantes do mundo do que amigos de Deus. E uma pergunta que eu sempre faço para as famílias: nós vivemos em tempos difíceis, sim ou não? É claro que nós vivemos em tempos difíceis, onde os filhos não obedecem mais os pais, onde a educação tem sido deturpada, onde, de fato, a família, que é um projeto de Deus, tem sido destruída. E, querido irmão, quando nós começamos a falar sobre família, eu gostaria de falar para você primeiro sobre casamento. Como é que anda o seu casamento, como é que anda o seu relacionamento. Sabe, para vocês terem uma ideia, a gente sempre aponta uma pesquisa sobre casamento, e nos últimos 2 anos, de cada 12 casais que se casaram, 6 se separam, 4 se toleraram e 2 permaneceram felizes. E diante dessa pandemia, houve uma bomba de divórcio tão grande, tão grande, tão grande, que o número de casais e de filhos sofrendo por uma educação monoparental ou educação terceirizada aumentou tremendamente. Mais de 69% dos casais que se separam hoje têm filhos pequenos. E para você que me escuta agora nessa noite, sabe quem é que mais sofre com a separação dos pais? Somos nós, os filhos, tendo uma educação monoparental, ou até mesmo tendo uma educação terceirizada. Por que eu estou falando isso para você, querido irmão, querido amigo? Porque, infelizmente, eu também fui vítima do divórcio dos meus pais. E, infelizmente, por conta disso, a minha educação começou a ser uma educação terceirizada. Eu me lembro muitas vezes na minha infância, quando eu estava na escola, e eu via muitos amigos chegando acompanhados por seus pais, por seus mestres. E me doía no coração porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu era o único que não tinha um pai, que não tinha uma tia, que não tinha uma mãe que me acompanhasse até o meu colégio. E me doía no coração quando também eu ia para a igreja, a gente ia fazer uma programação dentro da igreja, uma homenagem para as mães, para os pais, e meus pais não estavam presentes. Eu fui criado com os meus avós. Isso não é algo ruim, tá bom? Você que me escuta aí, que ser criado pelos avós não é algo ruim, é algo muito bom e muito importante. Porém, devido a alguns problemas de saúde,
os meus avós não conseguiram dar a atenção necessária que eu necessitava na minha infância. Mas eu louvo a Deus porque mesmo diante de grandes dificuldades, hoje eu louvo a Deus pela pessoa que eu sou, pelo desejo que o Senhor colocou no meu coração de servir a Ele e pela educação que os meus avós me deram. E quando eu falo isso para vocês hoje, queridos irmãos, é porque o número de divórcio aumentou mais de 160% nos últimos anos. As pessoas já casam hoje, já dizendo assim, olha, vamos tentar para ver se dá certo. Não tem mais aquela questão de casar e durar pro resto da vida até que a morte nos separe. Hoje as pessoas casam e se separam, casam de novo e acabam esquecendo dos filhos, acabam esquecendo que a família é um projeto de Deus. Mas, missionário Wesley, por que você começou a falar sobre casamento para poder falar sobre a influência da mídia dentro dos lares? Eu não sei se você já parou para pensar, mas antigamente, o diabo, para destruir a vida das famílias, ele matava, ele perseguia, ele fazia de tudo para destruir o povo de Deus. Porém, hoje, nós não somos atacados como antigamente. Nós cristãos somos até perseguidos, mas não como antigamente, que era jogado no Coliseu Romano, era feito diversas coisas para destruir a nossa vida. Hoje o diabo, ele nos ataca de maneira frontal. No livro de Mateus, capítulo 6, fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Hoje o diabo, ele nos ataca de maneira frontal. É como Provérbios fala, Provérbios 4, 27, antes de qualquer coisa, guarda o teu coração, porque dele mana vida, mana leite. Querido amigo, querido irmão que me escuta, sabe, o nosso coração é um coração enganoso. O nosso coração é um coração enganoso. E a Bíblia fala no livro de Jeremias que enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, é o coração do homem. Quem o conhecerá? E o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes nós nos frustramos, nos arrependemos de algumas decisões, de algumas escolhas. E por que eu falei sobre isso? Porque hoje o inimigo ele tem usado de várias maneiras para estar induzindo a família à destruição. E missionário Wesley, quais são os instrumentos que Satanás usa para nos influenciar? Eu poderia citar vários, mas hoje eu quero falar sobre a influência da mídia dentro do lar cristão. Eu não estou aqui para falar mal de TV, de internet, de games. Não, eu acredito no lado positivo, porém tem o seu lado negativo. Mas, querido amigo, você que não sabe, eu falei que o diabo ele nos ataca de maneira frontal, porque, de fato, a influência da TV hoje tem aumentado muito dentro dos lares. Em uma semana, para você ter ideia, os nossos filhos eles conseguem assistir mais de 1000 cenas de nudez. Isso se não ligar na Rede Globo, viu? Não vou nem falar de outras redes Globo. Não vou nem falar da Rede Globo em si, quer dizer. Eles conseguem ver mais de 1.300 cenas de nudez, cenas de sexo, brigas, facadas, palavrões, até mesmo tiros. E antigamente, para vocês terem ideia, antigamente, eu me lembro que quando eu ia assistir uma novela com meus avós, com a minha família, existiam muitas cenas que quando o rapaz ia tirar a camisa, a minha avó dizia, olha, fecha os olhos e faça isso, aquilo, outro. Hoje não. Hoje a mídia, as pessoas... a mídia ensina diversas coisas que acabam influenciando a vida dos nossos filhos. E muitas vezes o nosso filho, a nossa criança, está dentro do lar, dentro da casa, falando uma palavrinha nova e não sei o quê, fala um palavrão, pai, menino, misericórdia, onde é que tu aprendeu essa palavra? E esquecemos que nossos filhos gastam horas em frente de uma TV, em frente de um celular, até mesmo em frente de um computador. E quando eu falo isso para vocês, é porque a rotina da vida dos nossos filhos tem diminuído cada vez mais. Os nossos filhos antigamente passavam o maior tempo dentro da escola ou até mesmo trabalhando. Hoje, passam o seu maior tempo dentro de casa, dormindo, e o menor tempo dentro da igreja. O menor tempo da vida dos nossos filhos é dentro da igreja. E quando nós falamos da influência das novelas hoje, novela hoje ensina prostituição, homossexualidade, traições, ensina espiritismo, blasfêmia, cigarro, bebidas, até mesmo sexo à vontade.
E eu queria dizer algo para vocês que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, a palavra de Deus é bem clara em dizer assim para cada um de nós. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, nos diz assim: não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestará e de toda a abominarás, pois é amaldiçoada. Ei, querido amigo que me escuta nessa noite, o que é que você tem deixado entrar na sua casa? O que é que seus filhos têm assistido? Quanto tempo seus filhos têm passado em frente à mídia, em frente às redes sociais? A Bíblia está dizendo assim: não meta coisa abominável na tua casa. Deuteronômio 7, verso 26. Para que não sejas amaldiçoado. E, infelizmente, existem muitos pais que estão amaldiçoando o seu lar, permitindo que novelas imundas que ensinem prostituição, homossexualidade, espiritismo e blasfêmias façam parte do seu lar, da sua vida e da vida das suas famílias. As novelas de hoje ensinam curso de como eu traí o meu esposo. As novelas de hoje ensinam cursos gratuitos de como os filhos desobedecerem aos pais. As novelas de hoje ensinam cursos de como eu me prostituir para ganhar dinheiro. É o que as novelas hoje têm ensinado para a família, para as famílias. E a Bíblia fala: olha, não meta coisa abominável no teu lar, para que você não seja amaldiçoado semelhante a ela. De todo você deve detestar e de todo você deve abominar, pois é amaldiçoada. E existem muitas pessoas que estão me escutando aqui nessa noite, que muitas vezes pensam assim consigo mesmo: meu Deus, eu estou orando, eu oro, e parece que a minha oração não sai do teto. O que é que está acontecendo, meu Deus? E eu pergunto a você: o que é que você tem assistido? O que é que tem entrado no seu lar, na sua casa? O que você tem permitido entrar na sua vida e na vida da sua família e na vida dos seus filhos? Talvez você não saiba, mas quando estamos colocando novelas imundas, coisas que brincam, que tiram, vou usar uma palavra comum no Pernambuco, que tiram onda com a cara de Deus, você está amaldiçoando o seu lar. Você está amaldiçoando a vida da sua família. Existem muitos desenhos, muitos animes que acabam influenciando a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Eu vou citar aqui um desenho que é muito simples. Tem um desenho que se chama Os Simpsons. É um seriado, uma série, né? Uma série muito famosa e reconhecida por muitos jovens. Os Simpsons. Nessa série, o objetivo dessa série, primeiro, é ensinar os filhos a desobedecer aos pais em forma de diversão. Sem brincar que algumas cenas dessa série, eles blasfemam os nomes de Deus, eles brincam com o nome de Deus, eles falam sobre sexualidade, homossexualidade, falam diversas coisas. Antigamente a gente assistia Pica-Pau, pensava que era algo bom, porém, o Pica-Pau, eu nunca vi um cara tão trapaceiro que nem o Pica-Pau. Eu nunca vi o Pica-Pau perder a vida. Nunca vi. Bob Esponja, Patrick, esses desenhos. Para vocês terem ideia, os autores de Bob Esponja e Patrick, eles são homossexuais. E dentro de algumas cenas do desenho, se você parar para prestar atenção, eles ensinam a homossexualidade para a vida dos nossos filhos. Entre outros desenhos, outros animes que eu posso estar citando. Mas, querido pai que me escuta aqui nessa noite, eu queria falar algo para você muito interessante. Sabe? Quando permitimos que coisas abomináveis entrem dentro do nosso lar, da vida dos nossos filhos, o inimigo começa a atuar de maneira tão eficaz que destrói primeiro a educação dos teus filhos, o relacionamento dos teus filhos, tanto com o pai como a mãe, como também destrói a tua família. E hoje, sabe o que é mais interessante? Uma pesquisa aponta dizendo que um adulto, ao passar 10 minutos
em frente a uma TV, ele não consegue mais pensar. Ele entra num estado crítico, ele não consegue pensar um adulto. Eu brinco muitas vezes porque eu me lembro que uma vez era uma Copa, eu não me lembro se era a Copa de 2006, eu não me lembro, não estou bem lembrado. Uma Copa de 2000 alguma coisa. E minha família estava assistindo o jogo, né? E eu parei em frente à TV. E meu avô me deu uma sapatada tão grande que eu passei meia hora buscando o ar, dizendo ui, 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 não era nem dá licença. Foi jogando o sapato para eu sair de frente da TV. Agora, para você que é pai, me escuta aí. Isso é muito interessante. Uma criança, ao passar 30 segundos em frente a uma TV, ela não consegue mais pensar. Quer ver um exemplo disso? O teu filho está chorando, a tua filha está chorando. Você pega o seu celular, coloca um vídeo da galinha pintadinha. Seu filho para de chorar na hora. E depois de 30 segundos, o seu filho está cantando a musiquinha da galinha pintadinha, fazendo có, 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 desse jeito. Após passar 30 segundos, porque o seu filho não consegue parar, não consegue pensar. E a influência da mídia hoje tem destruído a vida dos jovens, a vida dos filhos dentro de casa. Existem jogos que brincam com a morte. Eu não sei se você já parou para ouvir, existia um jogo que falava sobre o jogo da baleia azul. Eram 50 desafios, entre eles cortar o braço, desenhar a baleia, cortar os lábios, furar a palma da mão. E o último desafio era se matar. E o que me chama mais atenção é que muitos pais só descobriram que os seus filhos estavam brincando disso quando seus filhos já estavam mortos. O risco hoje do uso excessivo do WhatsApp, trazendo agora para você que é pai, para você que é mãe, trazendo para o seu lar cristão, ele nos traz falta de concentração no culto. O WhatsApp, existem muitos jovens que estão dentro da igreja fazendo fofocas, trazendo apostasia, falando sobre traição. Hoje os jovens passam menos tempo lendo a Bíblia, muitas intrigas, invejas, vaidade. Ah, o fulano tem um iPhone, meu pai, um iPhone 6, eu quero um iPhone 7, eu quero um iPhone melhor. Fulano tem um iPhone 11, mãe, e o pai morre trabalhando para comprar, para dar um celular para o filho, porque fulano tem um WhatsApp, então eu quero o WhatsApp agora também, porque fulano tem, e começa a surgir outras coisas. Não estou aqui falando só do lado mal, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas eu estou falando, infelizmente, do risco do uso excessivo do WhatsApp. Existem jovens que se passam horas e horas em frente ao celular, conversando besteiras, vendo besteiras. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Um grande pesquisador, um grande cristão, uma vez ele disse o seguinte: uma das utilidades das redes sociais hoje é comprovar que no dia do juízo final, a falta de oração e estudo da Bíblia não foi por questão de tempo. Ei, querido amigo, se o tempo que nós gastamos hoje em frente a um celular, em frente a um computador, se nós gastássemos estudando a Bíblia, fazendo culto com a nossa família, eu acredito que a nossa vida seria completamente diferente. Eu acredito que a vida da tua vida, a vida do teu filho, da tua família seria completamente diferente. Essa é a utilidade das redes sociais. Comprovar no dia do juízo final que a falta de oração e estudo da Bíblia não foi por questão de tempo. Passamos horas dentro de um quarto, dentro de uma sala, de um escritório, vendo vídeos, assistindo séries, vendo várias coisas, e esquecemos muitas vezes de estar orando pelo nosso irmão que está enfermo, de estar orando, pedindo livramento pelo nosso filho que está trabalhando até tarde da noite. Muitas vezes esquecemos de estar orando pela nossa família, pedindo o batismo do Santo Espírito para que Deus possa conduzir a nossa vida. Quanto tempo nós temos gastado estudando a Bíblia, a palavra de Deus? Quanto tempo temos gastado em oração diante dessa pandemia? Meus irmãos que me escutam nessa noite, ei, não se esqueça de compartilhar o link aí. Não esqueça de compartilhar aí essa mensagem, porque Deus não quer só essa mensagem para você, Ele quer também dar essa mensagem de amor para todas as pessoas que estão em suas casas agora,
com o tempo livre, para todas as pessoas que estão sem esperança. Pode compartilhar essa live com seus amigos. Sabe por quê? Porque se eu não oro na vida do crente, se não há oração, se não tem oração, não tem poder. A oração muda a vida do cristão. A oração nos ajuda a entender e a compreender e a escutar a voz de Deus e os planos de Deus para a nossa vida. Quanto tempo você tem orado com a sua família? Meu irmão, essa pandemia está nos alertando de muitas coisas. E uma delas é que vai chegar um tempo que nós não teremos mais igrejas para congregar. Começou a pandemia. Sabe o que fizeram primeiro? Fecharam as nossas igrejas. O lugar onde que era para o povo de Deus estar clamando, fecharam tudo. Depois que começou a normalizar tudo, sabe o que fizeram? Abriram tudo e começaram a esquecer das igrejas. Porém, você que me escuta aí, não se esqueça de uma coisa. A igreja de Deus começa dentro de casa, dentro do lar. A igreja de Deus somos nós. Devemos fazer da nossa casa, do nosso lar, um lar de oração. Devemos fazer do nosso lar a casa de Deus para que Ele possa morar todos os dias dentro da nossa vida, dentro da nossa família. E hoje, falando sobre séries, falando sobre filmes, eu queria só mencionar aqui uma série que é completamente profana. Uma série conhecida como Lúcifer. Eu não sei se você que me escuta já ouviu falar dessa série. É uma série que ensina que o diabo tem um lado bonzinho. Sabe, o diabo ele se apaixona por uma jovem, faz de tudo para proteger a vida dela, e a culpa do mal que vem sobre a vida dela, sobre a vida das pessoas, não é culpa do diabo. Eu nunca vi a Bíblia dizer que o diabo é bonzinho. Pelo contrário, falou que Lúcifer era um anjo de luz, porém se corrompeu o seu coração, porque sentiu inveja de Deus e queria tomar o lugar de Deus. É isso que a Bíblia fala. E uma série dizendo que o diabo é bonzinho. E é uma das séries mais visualizadas hoje na Netflix. The Walking Dead, uma série de zumbis. Eu nunca vi morto-vivo. Nunca vi na minha vida um morto-vivo. Porém, a Bíblia fala no livro de 2 Pedro que os mortos em Cristo ressuscitarão e esses terão a vida eterna, morarão eternamente ao lado de Jesus. Existe um jogo aí para você que é pai que é conhecido como Free Fire. É um dos jogos mais populares hoje. E o que é que ele ensina? Aos nossos filhos matarem. Quanto mais eu mato, mais eu subo de nível. É isso que o jogo tem ensinado. Coisas completamente contrárias da Bíblia. A Bíblia fala, não matarás. O jogo vai ensinar nossos filhos a matarem. É isso. E nossos filhos hoje estão aprendendo a matar. Estão aprendendo a gostar disso. E eu gostaria de falar algo para você que é pai, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8. A palavra de Deus nos diz para nós que somos pais, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, traz algo que é forte, algo que pode mudar a nossa vida, a vida da nossa família. 1 Timóteo 5, verso 8 fala o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ei, pai, você que é pai, você que é mãe, você que sonha em ser pai, você que é jovem, que pensa em casar-se, que pensa em ter filhos, a Bíblia está dizendo assim, que se você não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, você tem negado a sua fé e você é pior do que o descrente. E existem muitos pais que estão negligenciando a tarefa de educar no lar corretamente aos filhos. E hoje, quando não educamos bem aos nossos filhos dentro da nossa casa, infelizmente o mundo vai ensinar, vai educar da maneira errada. Hoje você vai no hospital, hoje você vai numa delegacia, vai num presídio, e você descobre que cerca de 70% dos jovens que estão lá saíram de lares cristãos. Porque, infelizmente, muitos pais esqueceram de ensinar no lar corretamente aos seus filhos. E a Bíblia fala
Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E ainda que esteja velho, não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. A Bíblia também nos fala no livro de Josué, Juízes capítulo 1, fala que depois da morte de Josué, uma geração toda se perdeu. E se levantou uma geração que não conhecia Deus, sabe por quê? Porque os pais esqueceram de ensinar no lar aos seus filhos. Os pais esqueceram de ensinar corretamente aos seus filhos. Eu queria finalizar com vocês falando algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a vida da sua família. Mas antes de eu falar isso, olha, compartilha aí. Convida teus amigos, chama teus amigos para assistir essa live. Chama a tua família, teus filhos para assistir essa live. Porque Deus, ele vai falar ao teu coração. Eu gostaria de falar algo para você que me escuta nessa noite. Se o diabo conseguir dominar a sua mente, ele vai conseguir dominar a sua vida. Ele dominará a sua vida. Se o diabo conseguir dominar a sua mente, ele dominará a sua vida. E sabe qual é o conselho de Deus para você nessa noite? Sabe qual é o conselho de Deus para a sua família nessa noite? O primeiro conselho se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2. Eu não quero falar, eu quero que a palavra de Deus ela fale por mim. No livro de Romanos, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, a palavra de Deus nos fala assim, Romanos 12, verso 1 e verso 2. Aqui está, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu estou implorando a vocês para que vocês peçam a Deus, para que vocês roguem a Deus as suas misericórdias. Mas antes de qualquer coisa, apresente o vosso corpo, a sua vida, a sua família, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ei, Paulo está falando do culto. Paulo está falando, sabe do que? Do culto racional. De eu entregar a minha vida, de eu levar a minha família aos pés, ao altar de Deus todos os dias. E no verso 2 ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo assim, olha, renova a tua mente para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, renova a sua mente. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Na sua lista de prioridade, na sua vida, na vida da sua família, em que posição Jesus se encontra? Existem pessoas que só deixam para procurar Jesus quando as lutas começam a surgir na sua vida. Ei, não que isso seja errado, porque Jesus fala, vinde a mim todos. Olha, eu pergunto a você, quando está tudo bem, em que posição Jesus se encontra na tua vida? Na tua lista de prioridade, o que é mais importante? Tua casa, teu trabalho, teu dinheiro ou a tua família? Em que posição Jesus se encontra na tua vida, na vida da tua família? Eu quero nessa noite dar 2 conselhos para ter uma família feliz. Antes de eu aqui mencionar os 2 conselhos, eu quero te convidar aí a convidar teus amigos aí, a tua família para escutar isso. Vai compartilhando o link aí, vai dizendo, olha, assiste essa live. Assiste essa live porque Deus tem uma mensagem poderosa para a tua vida. Convida teus amigos para assistir essa live, em nome de Jesus. Missionário, qual é o segredo para ter a família feliz? Primeiro, afaste a sua família da mídia destruidora. Afasta a tua família das coisas que têm destruído o seu lar, o seu casamento e a vida dos seus filhos.
Filipenses 4:1 não fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. Em outras palavras, renova a sua mente. Começa a pedir a Deus, a clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo na tua vida, na vida da tua família. Se a mídia que tem destruído a vida do teu filho, arranca a mídia da vida dos teus filhos. Antigamente os pais falavam, os filhos obedeciam, e a Bíblia fala que o homem é o cabeça, a mulher é o corpo não anda sem a cabeça dentro dos lares. A Bíblia fala que os pais são os atalaias de dentro dos seus lares. E sabe o que acontece hoje? Hoje os filhos têm mandado nos pais. Hoje os filhos são ingratos aos pais. Porém, eu pergunto a você, o que é que tem destruído a vida dos teus filhos? Se existe alguma coisa dentro da tua casa que está amaldiçoando o teu lar e a tua família, arranca isso da tua vida. A Bíblia é clara em dizer, se o teu olho esquerdo ou o teu olho direito te faz pecar, arranca-o fora. E aqui vai o segundo conselho. Comece a fazer o culto dentro do lar. Comece a orar com a sua família. Comece a clamar a Deus para que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Não se esqueça que a sua igreja é a sua família, é o seu lar. Porém, eu não estou dizendo que é para você deixar de ir para o templo adorar a Deus, não. Mas a igreja começa dentro de casa. Porque se eu não tenho o costume de orar dentro de casa, se eu não tenho o costume de louvar, clamar pelo poder do Espírito Santo na minha vida dentro de casa, eu não vou ter o costume de fazer isso dentro da igreja. E hoje existem muitos jovens que estão fora da igreja porque os pais não ensinaram desde cedo a orar, a estudar a Bíblia, a pedir ajuda a Deus diante de todas as provações. Comece a apresentar a tua família diante do altar de Deus. Comece a apresentar a tua vida, a tua família, para que Deus ele possa te libertar de qualquer vício, de qualquer dificuldade. Antigamente as famílias se reuniam, pai, filhos, todos oravam. Hoje, quando vai fazer um almoço, ou quando convida a família para fazer aquela cerimônia, alguma data especial, senta o pai, a mãe, os filhos na mesa, no sofá, cada um com um celular, um tablet. Se possível hoje, até um cachorrinho ele tem um celular. Até os nossos animais de estimação têm um celular. E tem uma escritora norte-americana que ela diz o seguinte: se os pais não educam no lar corretamente aos filhos, Satanás os educará por instrumentos escolhidos por eles. O livro se chama Orientação da Criança, página 17. O que me dói mais no coração hoje é saber que uma geração toda tem se perdido, porque os pais estão esquecendo de investir na sua família e no seu lar. Os pais hoje investem numa casa, em um celular, de investir no celular. Os pais hoje investem em casa, um celular bom, para filhos que muitas vezes nem sequer estudam a Bíblia diariamente. Os pais têm investido na maldição do seu lar e não na salvação. Ezequiel 33, verso 7 fala: a ti, pois, o filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Jesus está dizendo assim: ei, você que é pai, você que é mãe, eu te constituí, eu te formei para você ser atalaia de dentro do seu lar. De quem os nossos filhos têm sido cópia? De Jesus ou do diabo? Eu vou usar essa palavra assim direta porque sabe por quê? Você pergunta hoje para o seu filho quem é o seu herói? Ele fala, é o Batman, é o Superman, é o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro. Fala todos os personagens da Marvel. E esquece de Jesus. Esquece de Moisés, um grande herói da fé que fala sobre, que ensina
todo o papel para que eu possa me tornar um grande líder, de Abraão, grande pai da fé, de Jó, mesmo perdendo tudo, teve fé, acreditou em Deus e superou todas as dificuldades da sua vida. De quem os seus filhos têm sido cópia? Querido amigo, eu quero te convidar nessa noite para que você faça da sua família uma família segundo o coração de Deus. Para que você faça do seu lar a casa e morada de Deus. E não se esqueça de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de ler o último verso dessa noite para você, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, verso 23. Eu queria ler para vocês o último verso para finalizar e para orar e fazer um apelo para você e para sua família. Diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, primeiro guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É forte isso, igreja. É forte isso, meu irmão. O provérbio está dizendo assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, ei, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Teu coração não é qualquer coisa para você sair dando para qualquer pessoa, até mesmo deixar que entre qualquer coisa no seu coração. Você deve guardar o seu coração. E a única coisa, e a única pessoa que sabe guardar o teu coração e que pode mudar o teu coração, essa pessoa é Jesus. Meu querido amigo, querido irmão, eu quero finalizar com você fazendo um apelo para o seu coração. Se você tem passado por lutas, por provações dentro da sua vida, da sua família, se a educação dos seus filhos tem sido destruída, se o seu casamento, se o seu lar tem sido destruído, eu quero te convidar nessa noite a apresentar a tua família diante do altar de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a apresentar os teus filhos, o teu relacionamento, se é que você está namorando, se é que você procura alguém, está sonhando por alguém, eu te convido nessa noite a colocar todos os teus planos, todos os teus sonhos sobre Jesus. Porque só Jesus pode escolher a pessoa certa para você. Só Jesus pode te mandar a pessoa certa para mudar a tua vida. Só Jesus pode restaurar a tua vida, o teu casamento e a educação dos teus filhos. E se existe alguma coisa que está impedindo de Deus abençoar o teu lar, a vida da tua família, Ele arranca isso da tua vida. Dá espaço para que Jesus, para que o Espírito Santo faça morada na tua vida e na vida da tua família. Se é desejo do seu coração, eu convido você a se chegar um pouco mais perto para escutar isso que eu estou falando. Se sinta perto. Se sinta abraçado por mim. Eu convido você a chegar um pouco mais perto. A olhar aqui nos meus olhos. Chega mais perto. A olhar nos meus olhos. E não se esqueça de que por mais que o mundo te ofereça uma felicidade, a felicidade é passageira. O mundo ele te oferece uma felicidade que é passageira quando surge a dificuldade, os problemas ou até mesmo as provações. Porém, Jesus te oferece uma paz que é eterna. No livro de João 14, 27 fala: a minha paz dou a vocês, a minha paz deixo a vocês. Não como o mundo a deixa, como o mundo a dá. Porém, não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Essa é a certeza que devemos ter em nosso coração. Ei, eu quero orar com você e com a sua família, para que Deus ele arranque da tua vida, da tua família, aquilo que tem amaldiçoado o teu lar e a vida da tua família. Aonde quer que você esteja agora,
eu te convido a chegar um pouco mais perto, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, porque eu quero orar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque a tua santa palavra é alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Nessa noite, Senhor, eu oro por essa pessoa que tomou a decisão de apresentar a sua família diante do teu altar. Eu oro por esse jovem, por essa jovem, por esse casal que é sonhador. Eu oro pela vida dessa família que tomou a decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Por favor, Senhor, nos ajuda a guardar o nosso coração, muda os nossos desejos e nos dá força para que diante das dificuldades, a nossa vida e a nossa família, a nossa casa e o nosso lar seja um lugar de oração onde o Senhor Jesus tenha prazer em habitar e é onde o Senhor Jesus quer morar e ficar para todo sempre. Nos batiza com teu Santo Espírito, nos livra de todos os maus. Essas são as bênçãos, Senhor, que eu te peço e te agradeço, não porque eu mereço, mas nos méritos de Cristo Jesus. E em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família e a vida dos seus filhos. Que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai aqui para os comentários, irmão Wesley. Pastor Claudio está aqui presente. Né? Tem o Magela Goulart, seja muito bem-vindo. Né? Pastor Claudio aqui, né? Que bom ouvir você, missionário. Né? E Magela falou que tudo isso é verdade. O pessoal que está aí nos assistindo, vocês podem fazer perguntas para o missionário Wesley, pode estar fazendo perguntas para o Wesley, que ele vai estar tirando as dúvidas de vocês. Se tiverem alguma pergunta para fazer, o Wesley pode deixar aqui nos comentários, que ele vai tirando todas as dúvidas de vocês. Estou estendendo, né, missionário, a gente vai ter que fazer algumas colocações, algumas perguntas, né? Na primeira, se eu não me engano, eu estou sempre conectado nessas redes justamente com o Evangelho, né? Cultura, o Evangelho, né? Eu tento levar para esses dois meios, né? E dia desses eu vi uma postagem, né, de alguém comentando sobre o Big Brother Brasil, esse BBB, né, que é um programa da Rede Globo, né? Para quem não sabe, todos vocês, né, que assistem esse tipo de programa, né, eu só quero deixar para vocês, talvez você não seja cristão, né, ou que você não professa a mesma fé que nós professamos, né, somos protestantes, somos cristãos, ali, naquele programa, nós não estamos aqui, como se diz, o missionário Wesley falou, nós não estamos para criticar emissora de televisão, nós não estamos para criticar, né, a mídia, como dizem em si, fazer crítica, nós estamos aqui para apresentar aquilo que a Escrituras condena, que a Escritura Sagrada abomina, que distorce a Bíblia Sagrada, que diz que Deus não aprova aquilo que é reprovável aos olhos de Deus. Ali tem um programa, como diz, um reality show, tem prêmios ali, né? Dinheiro, em dinheiro. As pessoas são colocadas ali dentro. Mas por que intuito que as pessoas são colocadas ali dentro? Justamente para semear o ódio uma à outra. E o que as Escrituras
diz, a palavra de Deus é inerrante, ela é infalível. E ela não é instrumento, eu vou falar para vocês aqui que ela não é instrumento só para nós que somos cristãos, não, somos protestantes, não. Ela é instrumento para todo ser humano, desde que ela é criatura, é fundada por Deus. Todo ser humano é criatura criada por Deus. Então, o que que faz ali? O que que Deus pregou? Deus pregou o amor entre as pessoas. Né? Qual o segundo mandamento? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ao ver da pessoa estiver amando o seu semelhante, ele vai estar o quê lá naquele programa? Odiando o seu semelhante. Por quê? Por dinheiro. E não é só o Big Brother Brasil, não, irmão. É qualquer outra situação. O ser humano está, ao invés de amar, se aproximar, está criando ódio com o outro por causa de dinheiro, né? Por causa de interesses. Não vai chegar a lugar nenhum para alimentar os seus próprios egos, seus interesses. Então, ali, que graça tem esse programa? Porque, ao invés das pessoas se unirem, ter amor a outra, elas vão estar odiando. Ali há ódio, não há amor, não há união. Outro ponto. Outro ponto que eu vou destacar aqui, a gente vai até estender, né, essa live. Outro ponto é as coisas que acontecem ali, sexo ilícito, promoção do homossexualismo, né? A quebra dos valores cristãos, a quebra dos valores da família tradicional, né? A família tradicional que nós estamos falando, irmão, que tanto se fala família tradicional, é a família que é aquela que é mostrada nas escrituras, que vem das escrituras, é a família que Deus quer que a humanidade se forme. É justamente esse conceito, e lá quebra os valores, ensina o sexo como diz, o relacionamento entre homem com homem, ou sexo ilícito, ensina o que? A nudez, né? Ensina a nudez, né? Ensina pregar, já teve casos de racismo, isso é tudo antibíblico. Ensina o preconceito regional, igual aconteceu com a moça, com preconceito contra nós nordestinos, né? Preconceito contra nós nordestinos. Não estou defendendo o meu povo, não, mas é o preconceito em si. Isso é tudo antibíblico. Isso é tudo antibíblico. Então, Deus condena. Então, isso aí, mas aí fala, que valor tem isso para um cristão estar assistindo? Né? Que ganho o cristão vai ter nisso, assistindo isso? Porque eu vou levar nessa questão, eu até vou dar um ponto para o missionário Wesley estar respondendo, né? E depois ele vai estar respondendo até a pergunta do Magela depois. É justamente o que eu vi. A mídia tem influenciado tanto, a mídia, né, tem influenciado tanto, que ela tem atingido com proporção os ambientes cristãos. Eu sou professor de EBD, né, de Escola Bíblica Dominical, já peguei dados, né, dos estudos que nós recebemos dos estudos batistas, de mais de 60% dos jovens cristãos estão tendo contato. Se eu não me engano, você pode até me corrigir, missionário, contato com homossexualidade, com pornografia e masturbação. Outros cristãos tendo afeição ao homossexualismo. A gente esse tipo de situação. A quebra, se eu peguei 55% deles, quebrou aquele pacto do casamento, antes do casamento, e muitos jovens que foram criados dentro da igreja. E eu peguei um ponto desse BBB, justamente o ponto de que eu peguei uma postagem, o pessoal fazendo uma discussão sobre o BBB, né? E, infelizmente, alguns cristãos falam, eu assisto cristãos, né, evangélicos, eu assisto porque lá eu retenho, dá para me pregar conhecimento, eu assisto porque vai pegar conhecimento. Agora pega pega comigo.
eu assisto. Ah, eu tô pegando, eu vou reter lá alguma coisa lá de valor, não sei o quê, né? Vice-versa. Aí tá assistindo pessoas que têm família, muitos são, pode ser cristãos solteiros ou que têm família. Aí eu vou assistindo. Altas horas da noite, criança acordada, jovens acordados, crianças pequenas, já vai entrando e tendo contato com esse tipo de programa ou com esse tipo de novela. Eu queria que o missionário arrumar o contexto. É o que eu estou apresentando aqui, é a realidade ou eu estou distorcendo alguma coisa? Pode estar respondendo, missionário. Irmão, é a realidade. E tem uma passagem bíblica. Eu vou até adicionar algumas coisas no que o irmão falou, para quem fez essa pergunta. Bom, já que a gente falou um pouco sobre BBB, né, BBB. Primeiro, em que me edifica esse programa? Em que está edificando a minha vida e a vida da minha família? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Segundo, pelo que eu entendo, eu não assisto, não gosto, não deixo entrar na minha casa. E uma das coisas que o BBB ensina primeiro é você ser uma pessoa que você não é. Ensina falsidade, traições. Por exemplo, eu não acompanhei, porém teve um jovem que me mostrou a postagem e tudo. Um famoso, que acho que se chama Fiuk, não sei se é assim que se chama, que era noivo e tal, né? Teve um caso com alguém de dentro do BBB, ensinando traição. Uma atriz, eu acho que é atriz, não sei, é uma cantora, Carol Conká, né? E interessante que eu estava aqui no Chile, ainda estou aqui no Chile, e todas as vezes que eu entrava no meu WhatsApp, que eu entrava no meu Instagram, no Facebook, eu via alguém subindo uma mensagem dizendo assim, fora Carol Conká. Hashtag fora Carol Conká, fica não sei quem. E eu pensei, rapaz, se essa quantidade de pessoa que colocou fora Carol Conká, se colocasse hashtag volta Senhor Jesus, eu acredito que muita gente teria escutado a mensagem da salvação. E sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala que enganoso e perverso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Quem o conhecerá? Porém, eu vou ler de novo o que diz Provérbios. Sabe por quê eu estou falando essa passagem? Porque às vezes a gente se ilude e se irrita até mesmo, fica chateado com algumas situações da nossa vida. E novelas como essa, seriados como esse, não edifica a nossa vida em nada. A gente passa horas e horas e horas ali assistindo um programa, vendo traição, vendo muita bebedeira, vendo... Aí eles botam cobertores ali, aí começa a fazer sexo ilícito e começa a fazer um monte de coisa, se prostituir em um reality show. Porém, a Bíblia fala o seguinte, Provérbios 4, verso 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Verso 24 agora. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Mateus 6 já fala o seguinte. Mateus 6, verso 22. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu coração será luminoso. Mira que, olha que interessante. A Bíblia está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminoso. Sabe por quê? Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Eu não recomendo ninguém assistir. Se você quer assistir, você pode assistir. Porém, ei, não se esqueça de que os nossos olhos são a janela da nossa alma.
Se eu permito que coisas imundas como essas entrem dentro da minha casa, aonde é que vai estar abençoando o meu lar? A Bíblia fala que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e ali ensina sexo à vontade. A Bíblia ensina sexo, porém, dentro do casamento. Não existe coisa melhor do que você casar, do que você esperar a pessoa. E na hora certa, você ter relação com essa pessoa. As bebidas. A Bíblia fala sobre as bebidas, que tolo é o homem que se deixa se levar pela embriaguez, pela bebida. E a falsidade, a gente acabou de ler falando sobre a falsidade. Desvia os teus olhos de qualquer falsidade. E esse reality show ensina as pessoas a ser falsas, a viver uma vida que não vivem, a fazerem coisas que nunca fazem, somente para se tornarem pessoas famosas. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, os teus olhos são lâmpada para o teu corpo. Mateus 6:22, depois pode ler na sua Bíblia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Rei, lembra que os teus olhos não foram feitos para estar vendo qualquer tipo de coisa. Porque se eu assisto coisas ruins, só coisas ruins, aqui está dizendo que o meu corpo não será luminoso. Porém, se eu coloco coisas boas na minha vida, se eu assisto coisas boas, isso sim estará fazendo toda a diferença na minha vida, na vida da minha família. Então, que você possa refletir nisso e entender que aquilo que não edifica o meu lar, amaldiçoa. E eu devo tirar aquilo que amaldiçoa o meu lar para receber a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Mais alguma pergunta, meu irmão? A próxima pergunta aqui é Mangela Goulart, né, que está aqui no perfil. Boa noite, estou participando do curso de líder junto com o irmão Moisés, é um curso de líder da Igreja Batista, né, que nós estamos fazendo, a juventude, e sou professora de adolescentes e vejo meus alunos muito desmotivados em lutar pelo futuro e vencer as dificuldades. São muito imediatistas e na primeira dificuldade desistem. Você concorda? Eu não entendi muito bem como foi a pergunta da irmã, porém eu entendi que ela trabalha com jovens, está gostando muito, está fazendo um curso de liderança com vocês, e ela percebe que os jovens são um pouco imparciais, são um pouco medianos, e se desanimam muito rápido, né? Então, eu vou dizer algo aqui para os jovens e para essa professora. Primeiro, professora, não desista desses jovens. Não desista de momento nenhum, não desista desses jovens. É normal em nossa adolescência, no nosso momento jovem, a gente sentir atração por outras coisas que não sejam de Deus. É isso que o mundo vai nos oferecer. Porém, você que é jovem, você que faz parte aí e está ouvindo essa pergunta, lembre-se de uma coisa. Eu vou usar a história de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, o verso 19, Atos 16, o verso 6 até o verso 26, mas eu não vou ler tudo. Porém, depois eu quero que você pegue sua Bíblia, no livro 19 até o verso 23, a Bíblia vai falar sobre Paulo e Silas vencendo as provações. Paulo foi preso, açoitado, junto com Silas, porque estavam fazendo a coisa certa. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos fazendo coisas certas, sempre haverão pessoas que irão nos xingar, nos maltratar, e vão dizer, esses homens são loucos. Esses jovens, esse pastor, esse ancião, esse obreiro, esse missionário, esse diretor, esse profeta, essa pessoa é doida, é louca, porque as pessoas não entendem os planos de Deus. Para entender os planos de Deus, eu tenho que estar conectado a Deus diariamente, dedicando a minha vida, o meu coração a Ele. Irmã,
primeiro, não se esqueça desses jovens. E segundo, a chave para vencer qualquer tentação, qualquer desânimo. A Bíblia fala que no verso 25, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Sabe o que eu aprendo com isso? A chave para vencer qualquer dificuldade na minha vida é louvar a Deus, é orar, é buscar a Deus. Jovem, guarda o teu coração, não desanime. Você pode parecer louco para o mundo, porém você tem grande valor para Jesus. E ele pode mudar a tua vida. E querida irmã, eu concordo e acredito que há várias coisas que acabam desanimando esses jovens. Porém, irmã, não desista desses jovens. Proporcione, faça atividades que possam incentivar eles, que possam que possa mudar a vida deles. Eu acredito que todas as coisas que todo jovem ele gosta de mostrar que sabe fazer alguma coisa. Então dê oportunidade para esses jovens. Coloque esses jovens para trabalhar. Coloque esses jovens para trabalhar na seara do Senhor aí, para ser grandes homens e mulheres de Deus. Porém, peça ajuda aos pais, porque toda e qualquer boa preparação não começa dentro da igreja, e sim dentro do lar, dentro da casa. A boa educação começa dentro do lar, dentro da casa. E devemos educar os nossos filhos e preparar os nossos filhos para ser grandes homens e mulheres de Deus. Irmão, pessoal, se tiver pergunta para fazer ainda, o irmão Wesley, pode estar colocando aí no chat, no chat dos comentários aqui, né? Eu vou colocar outra questão aqui, irmão. Primeiro eu falo a questão de diferença de gerações, conflito entre gerações, né? Eu concordo até com um linguajar, tem uma pregação que o Paulo Júnior fez, não sei se o irmão já viu, que ele fala que essa geração é a mais fraca que existe, né? A mais fraca de todas que já existiu. Ele não está falando somente da geração mundo, ele não está falando somente o mundo como um todo, mas também a geração de cristãos fracos, né? Geração de crentes fracos, cristãos fracos, que não se nutrem da palavra, que não se alimentam da palavra, que procuram, ao invés de se alimentar da palavra, ocupa tempo com outras coisas. Você não é na mesma... Você não tem o mesmo posicionamento acerca de... Hoje nós não vemos mais cristãos assíduos no ministério, né? Uma espécie de, como se diz, crentes domingueiros, né, que frequentam a igreja somente aos domingos, né, estão descompromissados, como diz, com a parte eclesiástica, com a parte do ministério. Eu sou num ponto de vista, talvez até o missionário possa discordar de mim, eu penso que todo mundo tem uma ocupação dentro de uma igreja, dentro do ministério. Independente se é líder, se é membro, o que a palavra de Deus diz, o que Jesus Cristo diz, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que não crê será batizado, aquele que não crê será condenado, assim vice-versa. Mas o que eu falo no contexto, para você ser um servo de Deus, você contribuir para a obra do Senhor, você não precisa somente ser líder. Você pode ser membro, mas você pode ser assíduo em projetos sociais, ou falando o nome de Deus para alguém, levando o evangelho para alguém. Não precisa você ser um líder formado lá como pastor, como professor de EBD, né, Ministério de Louvor, está, como diz, conectado com a obra ali. Não, você pode fazer outras situações, você pode criar outras situações para levar o evangelho. Mas você tem o mesmo posicionamento que hoje essa geração é fraca porque ela está desinteressada de ter intimidade com Deus, de ler a palavra de Deus,
ela está desorientada de procurar se aliançar ao ministério, ela dá prioridade a outras situações, como trabalho, né, como diz, lazer. Muitas vezes esse lazer é falso, contato com as mídias sociais. Isso aí, o que acontece? Mostra aquela parte que a gente vê, né, como diz, um pé na igreja, outro no mundo. Então, como diz, a pessoa só se caracteriza como cristão quando está lá no culto, mas lá nos bastidores é onde que ela deveria ter uma maior intimidade com Deus, que é justamente fora do templo, que a nossa maior exemplo, testemunho é fora da igreja. E muitas vezes as pessoas dão prioridade justamente a essas coisas, a trabalho, a lazer, a isso. Não que isso é proibido, isso pode, mas Deus, pela palavra de Deus, as escrituras, ela dá discernimento a nós, conciliar o trabalho, conciliar o lazer, conciliar a vida com os familiares, né? E o ministério ao mesmo tempo, desde que seja feito com sabedoria. Mas justamente hoje, na raiz, no norte da questão, hoje, há um desinteresse com o Evangelho de Cristo, com o interesse de buscar a suficiência das Escrituras dentro do meio cristão. Você concorda? Irmão, sabe, isso é um tema muito interessante. De fato, a gente vive em tempos difíceis, né? Como a Bíblia fala, né? A gente sabe que nos últimos dias, né, viriam tempos difíceis, tempos perigosos, onde pessoas iriam amar mais os prazeres do que a ser amigos de Deus. É o que a Bíblia fala em 2 Timóteo 3, verso 1 até o verso 4, né? Que nos últimos dias a gente iriam passar por momentos difíceis, os filhos iriam desobedecer os pais, as pessoas seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E de fato, né? Infelizmente, hoje, uma geração toda tem se perdido. Talvez porque não tiveram a base concretizada dentro do seu lar, né? Até porque Jesus fala em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu estarei com vocês. Então, talvez o que aconteça hoje é porque uma geração tem se perdido não dentro da igreja, mas se perdido dentro do lar. Isso é muito interessante, né? Talvez por isso, porque dentro do lar, né? Antigamente os nossos filhos eles se perdiam lá fora. Eles brincavam, brigavam, depois estava todo mundo feito as pazes, estavam de boa, eram as más companhias, né? E a Bíblia fala que as más companhias, os maus costumes, né, pervertem os bons. Vou me lembrar. As más influências pervertem os bons. Já eu me lembro. Enquanto eu não me lembro, eu vou voltar para a linha de raciocínio. Então, o que acontece é que muitas vezes, né, os filhos não tiveram a base da educação dentro do lar, dentro da casa. Né? A Bíblia fala, Juízes capítulo 2, verso 6 em diante, fala que depois da morte de Josué, no verso 10 aqui fala que foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Depois da morte de Josué, Juízes 2, verso 10. E outra geração, após ele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, serviram a outros deuses. Sabe o que é interessante, irmão? Antigamente uma geração toda se perdeu. E hoje uma geração também tem se perdido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós que somos pais, estamos negligenciando a tarefa de educar os nossos filhos no lar corretamente. E a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ainda que esteja velho, ele não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se o nosso filho vai se desviar ou não, o nosso papel é ensinar. É ensinar. A Bíblia fala, ensina, né? Repreende, ensina. Se eles vão se desviar ou não, um dia eles vão se lembrar, vão dizer assim, não, o meu pai e minha mãe me ensinaram que isso é errado.
que isso não é correto. Então, talvez a falta de interesse hoje seja porque eu não tenho o costume de fazer isso dentro de casa, dentro do lar. E eu volto a falar mais uma vez do lar. Por que eu falo do lar? Porque minha avó sempre me falou assim, meus pais sempre me educaram dizendo assim, olha, filho, lá fora, tudo que você fizer, você vai estar refletindo a sua família, a sua vida aqui dentro de casa. E de fato, hoje eu entendo isso. Porque se eu não tenho o costume de orar aqui dentro da minha casa, de ler a Bíblia aqui dentro da minha casa, eu não vou ter costume de fazer isso dentro de casa. Porém, a mensagem de Jesus é, vinde a mim, todos, todos, né? Você que é crente, né? Você que é crente, você que não é crente, você que é ateu, você que tá com problemas, você que não tá com problemas. A Bíblia fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Mateus 11:28. E eu os darei descanso. Vou fazer vocês descansar. E fala assim: tomar sobre mim o meu jugo. Sabe? Que interessante. Jesus está te convidando, porém, ele te convida e depois ele te dá um desafio. Olha, você veio, eu vou te aliviar, agora você tem que fazer isso aqui. Toma o meu jugo, agora siga em frente, dessa maneira. Então, existe essa falta de interesse. Existe essa falta de interesse, irmão. Uma geração toda tem se perdido, de fato. Porém, talvez, eu acredito que também seja pela falta de instrução dentro do lar. Dentro do lar, porque a Bíblia fala, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E se eu não tenho o costume de fazer do meu lado, da minha casa, da vida dos meus filhos, um lugar de oração, ei, infelizmente os meus filhos vão se converter não em homens e mulheres de Deus, porém em pessoas que estarão fazendo coisas erradas. Né? Eu vou até usar o exemplo ali que a irmã falou aí em relação ao jovem desanimado na igreja. Isso acontece muito, muito. Porém, queridos amigos, queridos líderes que me escutam nessa noite, até mesmo pastores que me escutam nessa noite, ei, proporcione momentos para estar visitando as famílias e ensine as famílias a fazer o seu culto dentro dos lares, dentro da sua casa. Ensina a sua família a ter a dependência de Deus. Ensina as famílias a ter dependência de Deus. Ensina os jovens a ser dependentes de Deus. E quando fizermos isso, iremos entender que não existe coisa melhor do que diante de qualquer coisa, qualquer dificuldade, ter o Senhor como a base, como o centro da nossa vida. Complementando, né, que o missionário destacou aqui, que não compete a educação do filho, não adianta você tentar colocar a responsabilidade numa escola formadora, como agente formador, educar o seu filho e direcionar ele o caminho que deve andar, não muito menos a escola, nem a igreja, porque isso é a responsabilidade de quem? Da família, a responsabilidade dos pais, né? O próprio missionário já leu aí o versículo, se eu não me engano, está em Provérbios, né? Instrui o teu filho o caminho que deve andar. Eu falo que quando ele crescer, não se desviar dele. Ele está falando justamente o que o sábio Salomão está apontando para a família, para o pai, para a mãe, para a instituição família, instruir a família cristã. Justamente essa questão. O missionário que tocou aí. Irmão, se tiver alguma pergunta ainda por último aqui, para a gente estar finalizando, pode estar fazendo. Né? Caso não tiver mais uma pergunta, a gente vai estar finalizando aqui a live aqui com o missionário Wesley. Já está finalizando aqui, irmão. Primeiramente aqui, né, agradecer você, Wesley, por ter cedido esse espaço aqui, né, participar dessa entrevista aqui comigo, nessa live. Nós já tínhamos programado, né, de outras vezes, só que estava muito puxado para você, né, e não deu para a gente estar organizando, né, mas agora deu tudo certinho, né,
Só agradecer justamente você ter cedido espaço aqui, sabe? Se tiver oportunidade, uma outra oportunidade de estar trazendo mais, justamente, palestra, organizando outra live, né? Você tem uma oportunidade de estar participando, justamente você está trabalhando essa questão, né? Você trabalha muito a perspectiva cristã e com a família, né? Abordando justamente a parte, uma perspectiva cristã e familiar, sempre sua palestra, acho que é direcionada a isso. Você pode, ter outra oportunidade, você pode estar me procurando, ou eu procuro você, a gente está organizando mais uma live aí, que vai ser bastante enriquecedor aí para quem está nos assistindo, quem nos assiste aí. Vai ser um conteúdo bastante enriquecedor. E a gente agradecer aqui o pessoal que esteve aqui, que comentou, né? O pastor Claudio, pastor Claudio é o pastor titular da Primeira Igreja Batista de Vaza da Palma, justamente é o meu líder, né? O meu líder, Nosso é o pastor, nosso o grande homem pastor, de Deus. é verdade. É, agradecendo a participação do pastor Claudio e a participação eu não sei, tá aqui o perfil, tá um nome masculino, mas se eu não me engano é Magela Goulart, é professora. A participação de você, ter participado aqui conosco, né, e ter abordado, colocado aqui é, é, as perguntas aqui, colocado a pergunta aqui em questão, aqui em discussão. Muito obrigado pela tua participação aqui, Marcela. Foi bastante enriquecedor aqui, né, e creio que essa palestra tem contribuído para muitas pessoas que aqui por estar participando conosco e para aqueles que vai estar salvo aqui no meu Facebook, aqueles que quiserem acompanhar, essa palestra vai estar salva. Então, fica aí à disposição de vocês. Mais uma vez aqui, muito obrigado, Wesley, e até uma próxima aí, oportunidade. A gente está organizando aí mais outra live. Hein? Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado de coração. Vamos sim, assim que der de novo, a gente vai agendando tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando a sua vida, seu ministério. Lembranças aí para os nossos ouvintes, aí para o nosso grande amigo, nosso pastor Cláudio, né? Até mandei a mensagem para ele aqui no WhatsApp, dizendo, pastor, saudade de vocês aí, viu? E agradecer pelas orações, né? Que Deus continue abençoando aí os seus ministérios. Em suas orações, não se esqueçam de orar pela vida do missionário Wesley, que está aí trabalhando, saiu para pregar aí, para ganhar pessoas aí para o reino de Deus, né? Não para a igreja, mas ganhar para o reino dos céus. Isso que é importante, isso é o que vale. A gente deve olhar para as pessoas como candidatas do reino dos céus. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deus abençoe suas famílias. Espero que vocês tenham gostado muito. Qualquer coisa pode estar aí mandando mensagem, tirando perguntas. Se precisar da gente para orar, para fazer qualquer coisa, pode me procurar o nosso irmão Moisés, o nosso pastor. E a gente vai estar aqui, teremos total prazer de estar estudando a Bíblia com você, estar te ajudando em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar conosco hoje e para todo sempre. Amém. Graça e paz.